Deixa eu aparecer uma mensagem aqui que a reunião está sendo gravada. Vou contar para vocês que a reunião está sendo gravada. Todos vão ter a possibilidade de assistir depois também, os que forem associados da aba que estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre a relação do modelo de Data Ethics e a reputação da marca. Vou passar a palavra para a Betânia Gattai, presidente do Comitê de Consumer Experience, para abrir essa reunião. Obrigada. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez nesse webinar, contar com a participação tão preciosa da doutora Patrícia Peck, que vai compartilhar um pouco com a gente o que tem de mais atual relacionado a esse tema. A gente gostaria muito de agradecer todos os nossos parceiros estratégicos que vocês estão vendo aqui. Sem eles, a gente não conseguiria dar continuidade. Pedimos para vocês irem se apresentando aí no chat, por gentileza, e a gente também usa o chat para as perguntas ao longo da apresentação, e deixaremos nossos telefones desligados e vamos prestar muita atenção aqui nesse conteúdo, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a gente. A gente sempre faz uma foto, inicialmente, e a gente gostaria de pedir, na medida do possível, quem puder abrir a câmera para a gente fazer essa foto. E eu volto aqui com a Jéssica. Obrigada, Betânia. Vamos, então, fazer a foto agora. Quem puder, então, de novo, abrir a câmera, vai ser super rápido. A Meire vai fazer para a gente nos avisar. Feito? Ótimo, muito obrigada. Obrigada, Meire. Então, voltando à apresentação, a Betânia já mencionou e eu quero agradecer mais uma vez os parceiros estratégicos, que são esses nomes que vocês estão vendo na tela, que realmente possibilitam a nossa atividade e agenda da aba de avançar. E agora eu quero dar as boas-vindas à doutora Patrícia Peck, da PG Advogados, que vai ser a nossa guest speaker do dia. Ela é advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança, graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional. Ela é presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e autora de poucos, 32 livros, e hoje ela vai emprestar um pouco desse conhecimento aqui para a gente. Nomeada embaixadora Smart IP Latin America do Instituto Max Planck Munique para o Brasil e sócia do escritório PG Advogados, presidente do Instituto iStart de Ética Digital. Doutora Patrícia, quero convidar, então, você para assumir a palavra e agradecer antecipadamente o seu tempo e por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento hoje. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Estou muito feliz de estar aqui na aba com essa atividade. Agradeço de novo tanto ao comitê, a Sandra, né, que também, quando planejamos, junto com a Márcia, né, essa atividade, e espero poder compartilhar uma abordagem no tema de Data Ethics, que eu venho estudando bastante, até pelas obras e aulas de um professor muito querido da Universidade de Oxford, que é o professor Luciano Floridi. Então, quero compartilhar esse conhecimento com todos, por conta de quando a gente percebe uma nova regulamentação, muitas vezes dentro da visão, né, jurídica, do compliance, a gente olha, nossa, tem uma lei, vamos cumprir a lei. Mas nós estamos vivendo uma grande transformação na sociedade e que exige, assim, um olhar, né, uma visão mais estratégica, né, quando a gente pensa o que está sendo exigido das instituições públicas, privadas, né, o que significa essa nova modelagem, né, que postura eu vou adotar com relação ao uso dos dados numa sociedade mais smart da inteligência artificial, que vão ser os próximos 20, 30 anos da nossa sociedade. Acho que todos têm algum tipo de projeto, a gente está vivendo, né, essa Smart City, Smart Home, Smart Car, Smart Geladeira, Smart tudo, né? Então, e a gente necessita, os dados são oxigênio, né, para a gente realizar tudo isso, mas não pode fazer de qualquer jeito, né? Então, como que as marcas demonstram
que estão sendo éticas nessa abordagem, isso afeta a reputação. Então, eu vou compartilhar a tela, preparei aqui um material que vai ficar disponível para todos os participantes, porque eu tenho conversado sobre esse tema em diretoria, em conselho, até em formação de conselheiros, né? Porque passa a ser um indicador para ser avaliado e acompanhado do ponto de vista até de KPI, né? De você olhar assim, será que isso pode afetar valuation? Né? Será que isso pode afetar o quanto vai se atribuir, né, para as ações de uma empresa? Né? Quer dizer, vou comentar aqui com todos, mas é esse tipo de análise que tem sido feita. Né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer uma coisa que eu senti a vontade de fazer, vamos ver se vai dar certo, só um minutinho. Para que a palestra fique aparecendo. Acho que funcionou. Espera aí. Pronto. Então, qual é o efeito da ética dos dados, né, sobre a reputação da marca? Essa acho que vai ser a pergunta-chave que eu quero que todos aqui reflitam, né? E então, como nós estamos passando por um momento dentro dessa abordagem, deixa eu chegar aqui para o ladinho, e a gente volta, né, numa reflexão pensando assim, o que é ética, né? Para os gregos, em ethos, né, a ética é um conjunto de hábitos, costumes específicos de um determinado povo, época e região. E na ética moderna, né, esse conjunto de valores pode ser julgado como bons ou maus dentro de uma sociedade, normalmente associado à honestidade, confiança, transparência, mas também pode ter ali intrínseco valores relacionados à obediência, disciplina, segredo, confidencialidade também é trazido, né? Minha capacidade de ser confidente, né? Então, se eu lhe contar algo, você poder guardar segredo, você poder proteger, né, aquela informação que lhe foi confidencializada, né? Isso também é um atributo dentro de uma ética estabelecida. Então, isso é importante porque hoje, quando nós avaliamos, né, a sociedade, quando você pensa do ponto de vista da comunicação e da linguagem, você diz, há palavras que nós usávamos há 30 anos atrás que dentro da moral e dos costumes eram aceitas e que hoje, se você usar essa mesma palavra, ela vai ser considerada não apropriada. E isso gera um efeito quando a gente pensa na exposição da praça pública da internet, né? Então, nós estamos passando por novos códigos de conduta, e isso pode abalar diretamente os diálogos da marca com os seus stakeholders, né? Então, assim, o entender esse conjunto, né, essa ética e como ela é dinâmica e como ela vai se adaptando e evoluindo no tempo e no contexto, né, da sociedade. Então, esse é um dos estudos que se tem feito e que se avalia que dentro de um país você tenta trazer esses elementos de valores, né, da ética para a Constituição, para as leis, para deixar claro o que vai ser exigido. Numa empresa, você traz para um código de ética, escreve isso, né, mais claramente do que vai ser o comportamento esperado, escreve em políticas, em normas, em regimentos, e, logicamente, a própria empresa não pode escrever um código de conduta contrário aos valores da sociedade em que ela estiver inserida, por isso que tem que estar sempre atento para não ferir, né, as próprias leis, só para a gente fazer aqui um raciocínio evolutivo. E o que a gente percebe hoje, né? Deixa eu ficar aqui mais no meiozinho. Segundo o próprio Gartner, né, a gente está vivendo uma transposição da ética geral para a ética digital, porque vivemos relações conectadas nessa ética digital. E o que é a ética digital? É um sistema de valores em que a gente passa a ver que a tecnologia, o céu é o limite, tecnologia traz poder, né? Ela traz um alcance, mas nem tudo que eu posso fazer com a tecnologia eu devo fazer.
né? Então, é aquela questão de um limite do que é moralmente desejável realizar com essa tecnologia, né? De repente, eu consigo, dentro de uma aplicação, saber muito sobre as pessoas, as máquinas sabem muito sobre as pessoas, mas o que eu posso e o que eu devo fazer com a informação dessas pessoas, né? Então, você começa a trabalhar o que é que seria moralmente desejável, né? Por isso se discutiu nos últimos anos colocar numa regulamentação mandatório por lei um framework, uma limitação de como que eu poderia utilizar a informação das pessoas, né? Porque a tecnologia foi trazendo cada vez mais um alcance ilimitado. Eu tenho trabalhado muito na indústria automobilística e o smart car cada vez mais não é só pensar a capacidade do carro dirigir sozinho, mas tudo que um carro passa a saber a respeito da condução em si, né? Seja da condução de uma pessoa ou do que acontece no ato de conduzir, né? Então, assim, são informações, se você pensar que as pessoas usam o carro quase como uma casa estendida, a extensão da sua casa, você passa a ter um conhecimento até de intimidade a respeito das pessoas muito maior, entre outros, né? Então, assim, uma sociedade de internet das coisas, de IoT, em que as coisas sabem muito sobre as pessoas, o que a gente pode realmente utilizar, né? Então, a gente vai ver que nessa ética geral, como um sistema de valores e princípios de interações digitais das instituições e dos indivíduos, você começa a tentar delimitar o até onde eu posso ir moralmente aceito no uso, né, da tecnologia e até estabelecer códigos de conduta, pode ser no nível de soft law, e leis no nível de hard law com relação a essa utilização. Então, dito isso, né, você entra na ética de dados. Então, o professor Luciano Floridi é um dos professores mais venerados para falar sobre data ethics. Ele tem obras, tanto publicadas na internet, acessíveis como PDF, como livros relacionados à questão dessa interação da ética, né, de dados, e em que ele coloca que a ética de dados é um ramo novo na ética que estuda e avalia os problemas morais relacionados ao uso dos dados. E aí é interessante porque você começa a ter que não só parecer, né, é o ser e o parecer, assim, deixar transparecer. Como é que eu consigo demonstrar para os meus stakeholders que eu estou sendo ético no uso dos dados e o quanto que isso afeta, né, a minha imagem, a minha reputação, meu brand valuation, meu valor de marca, né, meu equity, né, relacionado às minhas interações. E dependendo das minhas relações no meu ecossistema, o quanto que algum parceiro meu de negócio, dependendo daquilo que ele realizar ou praticar, pode me afetar do ponto de vista dessa ética de dados, né? Então, ele traz nos seus textos, né, uma relação ali nos dados, na geração, registro, curadoria, processamento, compartilhamento e uso. Ele também traz na questão dos algoritmos e a exigência cada vez maior, né, não só da transparência do algoritmo em si, mas da capacidade de explicabilidade, que é o explainable AI, né, de explicar os resultados de decisão algorítmica e que aquilo não gere um tratamento discriminatório, né, a preocupação em não haver discriminação nos resultados algorítmicos e nas próprias práticas de uso de tecnologia, nos códigos profissionais, né? Porque como tecnologia e informação gera poder, as pessoas que vão tendo habilidades nessa sociedade para mexer com isso, né, vai desde a questão do ethical hacking até chegar no que eles chamam ali de dos próprios cientistas de dados, que passam a ter muita capacidade de analisar o comportamento das pessoas, né, pelos dados das pessoas saberem suas escolhas, até em quem ela vai votar e coisas desse tipo, ou seja, eu usar essa informação com um limite, né, para evitar desvios, manipulação e assim por diante. Bem,
Então, na hora em que você vai trabalhar a modelagem de dados, né? Então, imagina, eu tenho todo um grupo econômico. Nesse grupo econômico, eu posso ter uma montadora, uma financeira, uma seguradora, eu posso ter fabricante e varejo, então eu posso ter quem fabrica o produto e posso ter loja que esteja vendendo para consumidor final. Então, eu vou começando a compartilhar dados para gerar leads, eu posso ter parceiros de negócio, então eu vou construindo um data lake para poder gerar aproveitamento. Então, a forma como eu fizer essa modelagem pode trazer uma avaliação que eles chamam de 3 R's. Quanto mais risco eu assumo no uso dos dados, pode me trazer mais receita, mas também mais responsabilidade, que é o accountability, que tem sido trazido dentro dessa análise de uso de dados pessoais. E aí o Avanade, né, gerou um relatório mostrando a importância, né, até os relatórios, os annual reports das empresas têm apresentado indicadores sobre ética digital, né, até as empresas abertas em bolsas têm feito mais esse acompanhamento, principalmente desde 2019. O Fórum de Davos, em 2019, estava no ápice do debate sobre ética digital, né? E foi feita uma declaração sobre o futuro digital da sociedade, em que 40 líderes mundiais, principalmente aqueles que conseguem estar na infraestrutura que está quase como se a gente dissesse na base da pirâmide da captura dos dados, né? Então, empresas relacionadas à telecomunicação, à tecnologia, né? A infraestrutura de conectividade de internet, infraestrutura de celular, essas que estão numa base de pirâmide conseguem capturar dados diretamente dos usuários, fazerem uma declaração com prioridades de cumprirem, né, respeito à privacidade de clientes, o manejo de dados de forma transparente, uma preocupação com relação à cibersegurança, né, também a inclusão digital e a responsabilização. Então, assim, a gente já via uma crescente, né, no sentido da ética digital, aí entrou o Data Ethics como dentro de uma vertente na ética digital, e de lá para cá a gente vê o enforcement maior das regulamentações e dos resultados relacionados a isso, né? Então, aqui dentro de um gráfico mais visual, a gente consegue relacionar que conforme eu consigo demonstrar a minha ética dos dados, eu aumento minha confiança, a confiança em que os meus stakeholders podem interagir comigo e que eu vou saber tratar dados de forma transparente, atendendo regulamentações e seguindo controles que foram estabelecidos. E isso vai ampliar a minha reputação, né? E quanto maior minha reputação, maior minha liderança na sociedade dos dados. É uma relação direta, você começa a gerar um economics, né, relacionado a isso. Pensando reputação, e temos muitas obras relacionadas à reputação, essas são algumas para citar aqui, né, que eu tenho feito muitos estudos, né, então, o como que nós conseguimos gerar uma proteção de reputação da marca hoje, pensando que um vazamento de dados afeta diretamente a reputação. A acusação de não estar atendendo um direito de titular, de não estar sendo transparente no tratamento de um dado, de estar fazendo compartilhamento de dados sem avisar, de estar havendo internacionalização de dados sem avisar, ou seja, de não estar seguindo um script relacionado à ética de dados, passa a afetar a reputação de uma marca, dependendo do setor que ela está inserida, se ela é uma marca de saúde, se ela é uma marca financeira, se ela é uma marca educacional, se ela é uma marca de alimentos, dependendo do seu setor, aquilo pode afetar sobremaneira a confiabilidade, né, de uma clientela, pode afetar a confiabilidade de colaboradores, de funcionários.
se eles acharem, por exemplo, que aquele empregador está tendo acesso aos dados pessoais sensíveis de health, de saúde deles, do que eles estão usando do plano de saúde. Então, se você gerar desconfiança e gerar uma quebra de pacto, você afeta diretamente a reputação. E isso tudo só estou dizendo no eixo de Data Ethics, de ética no uso dos dados, né, como um indicador da nossa sociedade atual na avaliação das práticas de governança corporativa, né? Então, só para a gente poder colocar dentro de um esquema gráfico, né, esse é um quadro adaptado do livro, né, do Paul Argenti, de Comunicação Empresarial. Nós sabemos, né, que a reputação está relacionada a todas essas interações, né, que a empresa realiza com todos os seus stakeholders. O que acontece hoje é que tudo isso está como? Tudo isso está em dados, né? Então, como é a sociedade da representação em dados, é a sociedade das evidências em dados, em que tudo está registrado, tudo está evidenciado em dados, em suporte, seja ele físico ou digital, com testemunhas máquinas, isso passou a ter um nível de prioridade do ponto de vista estratégico para você chegar e dizer assim, como nós estamos? Né? Nós somos hoje conservadores ou agressivos na nossa estratégia de uso de dados. E aí, claro, na relação com o cliente, na relação com comunidade, na relação com o investidor, na relação com o funcionário, né? Essa questão, às vezes, não é homogênea ou uniforme, não é que eu sou conservador completo em todas as relações ou agressivo completo em todas as relações. Também, lógico, existe o cenário do meio, que é o moderado, mas a questão é, qual é a minha estratégia? Como que eu avalio esse indicador de estratégia, né? Então, até pouco tempo atrás, eu poderia fazer o que eu quisesse com as informações que eu coletasse, né? Então, era aquele princípio da maximização, né? Eu usar a informação para a sua potencialidade máxima, do ponto de vista da sua eficiência, da sua otimização, da sua rentabilização. E hoje nós temos uma ética de dados que está regulamentada por lei, que diz que a abordagem é da minimização. Usar para o mínimo necessário e finalidade específica é bem diferente do que usar para o máximo possível. Então, você muda a forma de utilizar, né? Máximo possível é diferente para mínimo necessário. E isso, como regra de negócio, em termos de abordagem, afeta, né, as estratégias. Então, segundo o professor Luciano Floridi, né, ele diz, em termos de aceitação social, de preferências sociais, hoje qualquer projeto que envolva ciência de dados, ele tem um impacto em termos de vida humana, né? Então, é quase como dizer que a sustentabilidade do uso da tecnologia dentro das instituições está sendo relacionada direto à sua capacidade de garantir proteção aos direitos humanos. By the end of the day, né, você, quando avalia se uma marca atende ética de dados, você está avaliando se ela respeita direitos humanos. Então, é quase como se a gente tivesse chegado agora naquela análise, né, em dizer, você tem que fazer uma assinatura, não usar mão de obra infantil. Eu contrataria uma empresa que usa mão de obra infantil? Não, eu não contrataria. Eu contrataria uma empresa que não possui um modelo de ética de dados? Nós estamos chegando nesse nível de equiparação, porque não ter o modelo claro de ética de dados significa não estar dentro da nova dimensão de direitos humanos da sociedade digital. Então, essa aceitação social vai representar a confiança, que vai representar a reputação. Então, a cobrança da ética digital é uma cobrança de ética de dados que hoje é traduzida em privacy transparency, né? Na capacidade de demonstrar essa transparência. Isso é tão relevante que 66% dos países do mundo já traduziram isso em leis. Ou seja, nós saímos do campo
da melhor prática, do valor moral social genérico, do que nós estamos percebendo das expectativas sociais para o campo regulatório, do que é imposto, daquilo que eu sou obrigado a seguir dentro de um modelo punitivo, de que se eu não seguir posso ter multa, né? Posso ter a sanção, né? E aí eu posso estar aquém da lei, posso estar na lei, posso estar além da lei, né? Posso fazer até mais, porque quero me diferenciar, né? E assim por diante. E aqui, né? Deixa eu ficar mais aqui para o meiozinho para ajudar a visualização, né? Nós temos o conservador até o agressivo. Então, olha alguns dos indicadores. Hoje a gente trabalha com checklist até um pouquinho maior. Então, você tem do indicador. Vou ser mais conservador. Só vou usar os dados pessoais de fontes próprias, que eu tenho um controle de origem. Quero utilizar dentro de uma dinâmica que eu consiga aferir consentimento, fazer gestão de consentimento, e vou usar dados que eu possa também verificar a aplicação de anonimização, porque assim ele sai da esfera de dado pessoal, né? Então, isso aqui seria um modelo mais conservador possível. Ou você pode ir indo para um lado mais agressivo. Não, vou usar de várias fontes terceiras. Vou usar um crawler que captura dados que estão na internet, vou utilizar de parceiros que vão me entregar dados que eles vão dizer, isso aqui é bom para leads, vou colocar uma solução ali que pega na landing page pessoas que passaram pela página, mas que não clicaram em nada, nem me deram consentimento, estão ou não clicando num aviso de cookie, ou seja, o quanto de risco eu assumo nessa captura de dados, né? Estou pegando dados que foram capturados por um drone. O drone não tem como dar piscadinha para o drone. Como é que eu estou validando aquela informação daquela imagem capturada por um drone, né? Então, aonde que está vindo, né? Quer dizer, como eu estou desenhando isso? Então, são dados sem consentimento, mas estou conseguindo atribuir uma base legal? Não estou? Para que finalidade que eu estou usando isso? É mais de marketing mesmo? Vou conseguir usar legítimo interesse? Não vou, né? E os dados não estão sendo anonimizados, eu quero utilizá-los identificando, porque eu quero fazer personalização, não posso deixar anonimizado, vou fazer personalização. Estou num projeto de Smart Hotel, quero que a pessoa chegue lá, entre no hotel, tenha reconhecimento facial, suba para o quarto e o hotel já sabe qual é a temperatura do quarto, já sabe qual é a música que gosta que toque, tem que ser o máximo de personalização, não vai anonimizar. Então, dentro dessa estratégia, o que eu vou assumir de risco, o que eu preciso trabalhar de blindagem, tá? Posso ter algum tipo de problema, não posso, quer dizer, vou precisar agir como, né? Quer dizer, então, quanto mais, né, eu precisar gerar de identificação e personalização, né? Hoje, quando você lê um livro num reader, o reader de e-book sabe tudo sobre a leitura de um livro eletrônico e manda para o fabricante. Ele sabe se você foi direto para a última página, quanto tempo você levou para ler, se você usa letra grande ou letra pequena, tudo isso de informação. Mas ele pode utilizar essas informações e passar para a própria indústria de feitura de livros, ele sabe até que livros você gosta de ler ou não ler, ele tem um nível de conhecimento que as livrarias que vendiam livros, as editoras, não sabiam, mas o reader de um livro eletrônico sabe tudo a respeito das pessoas. Mas ele pode anonimizar, ele não precisa dizer que foi a Jéssica, a Meire, a Patrícia que leu exatamente aquele livro. Como anonimizado, ele está numa posição conservadora. Mas se ele quiser direcionar, personalizar e aí fazer um cupom de desconto específico para aquela pessoa e direcionar, ele já vai numa estratégia mais agressiva. Então, aqui, só mostrando de um exemplo, né, nós vivemos, quando a gente estuda o Data Ethics, às vezes ele não é isolado, ele não está dentro só de uma instituição, ele está dentro de um modelo de negócios, dentro de um ecossistema. Então, se eu tenho o varejo de concessionária junto com a indústria automobilística, financeira, seguradora, e o cliente bateu na portinha da concessionária, disse quero comprar o carro, quer dizer, eu vou montar um data lake com a informação daquela pessoa e vou compartilhar depois, dentro de um ecossistema de negócios, a minha análise do que eu vou fazer com essa informação.
para quem eu passo desde a origem ao destino da base, quer dizer, toda essa verificação, o que eu vou informar para aquele titular? Se eu já faço o aviso de compartilhamento, se eu já coleto um consentimento, se eu já pergunto para ele se ele quer financiar, se ele quer um seguro, se eu já aviso para ele a respeito de que eu vou passar para o fabricante aquelas informações por conta das revisões de veículo, ou seja, tudo vai depender aqui do que a gente trabalhou dentro do sistema de negócios, não só dentro de cada um individualmente, mas é da rede. A rede tem que pensar o modelo, né, do Data Ethics. Então, só para a gente aquecer aqui um pouquinho mais, né, alguns pontos interessantes. Quando a gente fala da ética de dados e pensa a comunicação, né, olhando alguns trechos específicos da legislação, a gente tem uma legislação muito interessante, porque ela usa palavras que são bem capciosas. Quando menciona a transparência, no artigo 6º, e diz que estará de boa-fé quem seguir os princípios da legislação, diz que precisa que a informação, que se garanta ao titular que a informação seja clara, precisa e facilmente acessível. Então, nós precisamos, do ponto de vista das estratégias, para que eu esteja cumprindo com a ética de dados, que significa ser transparente, eu preciso que a minha comunicação seja clara, precisa e facilmente acessível. Então, na execução, se eu não cumprir com essas 3 palavras, eu não estou cumprindo com a ética de dados, porque eu não estou sendo transparente. Transparência não é um conceito subjetivo e genérico. Dentro da legislação, que trata de ética de dados, é um conceito cartesiano, que dá para medir, que eu consigo avaliar, né, se eu estou conseguindo trabalhar acessibilidade, clareza e precisão. E isso você pode olhar nas peças e avaliar se o trabalho da agência, se o site, se a comunicação está alcançando isso no ponto de venda, se está alcançando isso no aplicativo, se está alcançando isso no site. Quando a gente olha que a comunicação tem que refletir a ética de dados, e você olha o artigo 9º, você olha de novo palavras que reforçam isso. Então, é fácil para alguém, um terceiro, um fiscalizador, um juiz, um terceiro, dizer está clara, adequada. E a palavra ostensiva é uma palavra-chave dentro da redação do artigo 9º, porque o ostensivo sempre vai significar uma repetição, né, que tem que ser mais de uma vez. Então, clara é de fácil entendimento, fácil compreensão. Então, não é juridiquês. É muito mais do que a gente aplicar legal design. É aplicar didática, é aplicar a capacidade de uso de uma linguagem simples, aos olhos do titular. E se o titular tiver várias faixas etárias, se eu falar com um público infanto-juvenil, público adulto, o público da terceira idade, eu tenho que conseguir ter uma linguagem que alcance todos esses públicos. Objetiva, né? Sem interpretações errôneas. E ostensiva é frequência, tem que ter frequência e interação. Então, é falar na entrada e falar na saída, falar em mais de um momento de contato. E isso é para vários stakeholders, não estou falando só para um consumidor final, posso ter que estar falando para funcionário, posso ter que estar falando para investidor, para acionista, né, para eu alcançar os 3 itens exigidos da ética de dados. Senão, eu não estou sendo transparente, não estou atendendo ética de dados, né? Então, logicamente, né, isso se traduz, né, em uma série, né, de oportunizações de comunicação que precisam ser registráveis, né, você tem que ter evidência e que ainda são exigidos informações mínimas, né? Isso aqui nos desafia, assim, o pacotinho, o que é o mínimo que eu ainda tenho que informar e que você distribui isso. Então, nós ainda estamos, lógico, no desafio de como tornar isso interessante, como tornar isso capaz de ser atrativo, de isso não ser algo impeditivo depois da relação de comunicação, de compra e venda, da relação usual com aquele stakeholder, né? Não virar até às vezes uma barreira, seja ela de linguagem ou de comunicação. E quando a gente vai para o menor de idade, esse ponto é muito interessante,
né? Eu estava conversando com uma operadora, né, de telefonia celular. Às vezes você não sabe que do outro lado da tela pode ter um menor de idade interagindo, mas você, se não sabe, tem que fazer a pergunta, né? Se você hoje tem um pacote para a família, que você pode botar várias pessoas da família dentro do pacote, você tem que perguntar para aquele titular principal: existem menores de idade fazendo utilização do recurso? Sim ou não? Se sim, aí você solicita a marcação do consentimento expresso daquele responsável. Mas não é só a captura do consentimento que é exigido para eu cumprir com a ética de dados na comunicação com menores. Eu preciso atender o parágrafo 6º, que diz que eu vou precisar criar uma comunicação simples, clara e acessível, que atenda a características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, para alcançar, né, as características intelectuais mentais do usuário usando recursos audiovisuais para o entendimento da criança. Então, assim, não é aquela política de privacidade publicada padrão dentro de um site que me faz atender o público menor de idade, né? Eu preciso de algo muito além disso. Os trabalhos que a gente tem feito com instituições de ensino ou com fabricantes da indústria de brinquedos, varejo de brinquedos, produtos relacionados a games, né? E aí a própria indústria de celular, que é sabido que o celular é o brinquedo mais pedido, favorito, né, da criançada aí para pais e para avós, né, de pedidos aí de Dia das Crianças, aniversário, entre outros, precisa atender, senão você não cumpre, né? E aí, no item da transparência de algoritmo, que também está dentro de um dos eixos da ética de dados, né? Então, a gente precisa estar preparado para atender lá o artigo 6º de princípios de não discriminação e depois atender aqui uma lógica de pensar quais informações e critérios são usados no meu parâmetro de decisão automatizada, caso eu precise fornecer, né, do artigo 20. Então, só para dar um exemplo, eu uso como fator, né, a escolaridade, a idade, o estado civil, tudo bem, mas eu não posso usar como fator gênero, etnia, né, nacionalidade, porque tem relação com algum tipo de característica discriminatória, né? Então, as liberdades individuais, como escolha sexual, religiosa, política, são fatores que não podem estar considerados. Há algum tempo atrás, uma das grandes varejistas de tecnologia foi lançar um cartão de crédito e recebeu muitas críticas que saíram no New York Times, porque quase 80% dos compradores dessa loja têm perfil masculino. Então, na hora que foi emitir o cartão, a IA, o algoritmo, entendia ser risco dar crédito para a mulher, porque na análise de base de dados, né, do histórico de base de dados, o maior comprador sendo masculino, o risco era feminino. Então, eles precisaram fazer uma correção de bias, né, de viés relacionado a isso, né? Aí, vou finalizando, né? Eu tenho aqui só mais 4 slides, até para a gente ir para as nossas dúvidas, né? O tempo é sempre muito rápido, né? Espero estar com uma abordagem interessante aqui para vocês. Já vi que tem perguntinha no chat, né? Aqui é só para consolidar que quando a gente faz a leitura, né, da regulamentação, seja LGPD ou GDPR, que é o artigo 5º do GDPR, 6º da LGPD, acaba se resumindo princípios que trazem esse comportamento da boa-fé do uso dos dados, do que seria essa ética de dados, da ética digital, nesses 10 itens trazidos ali pelo artigo 6º, né? E eles têm um nível de importância principiológica, estratégica, e que eu queria trazer a esse olhar da visão mais estratégica, de quando a gente senta numa reunião e avaliar assim, qual é a nossa ética do uso dos dados pessoais e dentro das nossas escolhas dos parceiros, o quanto essa ética de dados afeta a reputação de marca nessas escolhas no curto, médio e longo prazo, o que pode acontecer numa situação de crise,
né, de imagem, de crise de marca, né, que não é só um vazamento, gente, não é só o vazamento, são esses elos associados à questão de transparência, de não discriminação, de garantir segurança, de qualidade, de uso de dados, de atendimento dos direitos dos titulares. Então, as violações de ética de dados mais comuns são essa falta da transparência, o desvio de finalidade ou tratamento por uma finalidade não informada, a ausência de uma informação clara de compartilhamento com terceiro, tratamento de dado com uma característica discriminatória e dificultar o atendimento de um direito de titular. Só para resumir, são os 5 mais considerados como violações éticas, né? Aqui exemplos de situações que já geraram exposição e judicialização, mas considerando aí de não ter se conseguido fazer o aviso de transparência de que se capturava reconhecimento facial e de se tratar o dado por uma finalidade distinta, né, sem ser para proteção do crédito para outras finalidades. Então, isso sai no jornal, isso para no judiciário, isso acaba gerando uma exposição. Então, temos uma legislação que está vigente, isso mostra o grau de importância, mas só para a gente não pensar que é algo assim, apenas ali na área do compliance. Isso afeta uma visão completa, estratégica, é multi-áreas e é top-down, é de um nível estratégico das tomadas de decisão, dos projetos, dos negócios da empresa, né? Mais do que só pensar, pode ser que eu tenha uma multa aplicada, o efeito reputacional de marcas e de projetos. Hoje eu já acompanho due diligences relacionadas tanto a M&As como investidores e investidas em novos projetos, porque querem aportar em fintech, health tech, hotel tech, todas as techs da vida aí, e eles querem avaliar qual é o seu nível de privacy risk, né? Então, hoje, como eu identifico riscos no tratamento de dados pessoais, do ponto de vista de uma metodologia? Há um checklist que você avalia para medir qual é o privacy risk no tratamento de dados pessoais dentro daquele projeto. Vocês vão receber esse material, né? Então, aqui são só alguns exemplos de perguntas, tem outras, né? Você faz uma pontuação e você consegue medir quanto tem de privacy risk naquele projeto, pensando um privacy by design, né? Como quanto tem de privacy risk, às vezes, numa operação maior. E aí eu concluo e agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, né? Vou fechar aqui o compartilhamento e fico à disposição para as perguntas. Patrícia, todos me ouvem? Primeiro, Sim, ótimo. Patrícia, eu queria te felicitar pela apresentação e arrisco dizer aqui, sem medo de errar, que talvez tenha sido uma das apresentações mais abrangentes que eu já vi sobre o tema, porque ela abordou, você fez um corte macro e holístico sobre o tema, sem a gente ir no detalhamento, que talvez aqui muitos daqui da nossa audiência estejam até cansados de ver LGPD, artigo X, Y, Z. Então, eu queria te felicitar pelo corte que você fez e pela forma como você apresentou de forma muito didática. Antes de passar para as perguntas, a gente já tem aqui 2 perguntas que eu anotei. Não podia deixar de considerar aqui o paralelo que a gente faz. Essa é a casa onde a gente discute o papel do anunciante e fazer o anúncio, a publicidade de modo ético, responsável. Quando você falava dessa transição, ética geral para ética digital, para ética de dados, o paralelo que a gente faz há muito tempo já aqui, a analogia é que as regras para a publicidade válidas para aquele mundo analógico são as mesmas, devem ser as mesmas para esse mundo digital que a gente vivencia hoje, talvez com alguns ajustes, um fine-tuning ali, mas os princípios ali de transparência, boa-fé, que o anúncio seja identificado como tal no ambiente digital, são os mesmos que a gente via há anos antes de existir esse ecossistema digital, antes de ser ele hoje o ecossistema que prevalece no mundo publicitário. Então, eu te felicito por isso e acho que não poderia ser mais contemporânea essa sua abordagem quando a gente fala de um tema específico, que é dados, a proteção de dados, essa relação com o nosso setor, com o que a gente fala dia e noite aqui na aba em relação à publicidade, fazer a publicidade de modo responsável.
Isso, eu queria passar para as perguntas, aproveitar o tempo que a gente tem. A primeira que eu anotei aqui veio da Betânia, e ela diz aqui: assim como formulações são protegidas por lei, como segredos permitidos, os algoritmos são diferenciais de produto. Como auditar se são éticos? Acho que a pergunta da Betânia é muito oportuna, né? O que eu já vi, tá, Betânia? Porque já passaram procedimentos de auditoria de algoritmos lá na União Europeia, tá? Com algumas das autoridades. Já tem histórico da ICO, né, que é do Reino Unido, com solicitação desse tipo de procedimento. Também aconteceu na Alemanha. É que, assim, a autoridade, ela notifica, né, devido a algum tipo de denúncia, e o controlador, ele primeiro faz uma resposta, né, uma apresentação específica para a autoridade, né, sobre fatores, os fatores que estariam envolvidos na tomada de decisão do algoritmo. Então, em geral, você não apresenta detalhadamente, você não coloca exposto o algoritmo em si, porque sempre há uma defesa de segredo industrial ou segredo comercial, mas normalmente o que o controlador apresenta são esses fatores. Se a autoridade e o ICO é o que tem a equipe mais técnica, são mais de 200 pessoas dentro da autoridade do Reino Unido, bem técnica, ali de engenheiros de software, cientistas de dados, todos esse conjunto de pessoas, eles podem alcançar ou vir a fazer, vir a pedir, né? Ou seja, para fazer a visualização, ou seja, um acesso mesmo ao ambiente mais de administrador, para visualizar como é que nem view source, né? Ver código ou algo assim, ali com uma confidencialidade da autoridade, para ver um pouco como é que o algoritmo se comporta, funciona. Então, eles fazem que nem testes. Então, deixa eu fazer num ambiente teste simulado. Vou colocar dados da pessoa A, dados da pessoa B, dados da pessoa C, e vamos ver se o resultado não vai gerar uma distorção. Mas, normalmente, a discriminação ela acontece como? Se eu demonstrar que normalmente é por gênero, se houver um fator de escolha sexual, um resultado relacionado à situação de saúde, ou um resultado relacionado a questões de religião, raça, política. Então, se você consegue demonstrar que esses fatores não estão atribuídos à tomada de decisão, você já resolve. Você diz, não teve a ver com a tomada de decisão, esses fatores não são usados no algoritmo. Mas, às vezes, acontece de ser, como foi esse caso dessa loja de tecnologia, de que, de fato, o algoritmo entendia que o gênero feminino era risco. Isso, de fato, aconteceu, né? Não era intencional, né? Acabou se tornando um atributo do resultado algorítmico e foi corrigido, né? Mas foi mediante denúncia que isso foi verificado. É muito, muito importante a gente já ir conhecendo, imaginando como vai ser esse futuro, porque esse é um campo que vai crescer muito, né? Em tese, a gente tem leis, a gente vai precisar auditar em algum momento, então tanto, né, o universo de quem vai ser o auditor. O auditor, vão solicitar um auditor especialista, Sim, então é muito importante também a gente começar a se preparar para isso, porque é um outro trabalho que a gente precisa fazer, não só cumprir, mas poder comprovar que estamos cumprindo, né? Muito bom, obrigada. Ótimo. Viu? E entra muito em um dos pilares que é o accountability, né? Enfim, cada vez mais as empresas sendo demandadas por isso. Patrícia, tem uma outra pergunta que a Caroline Cavacin encaminhou. Vou ler aqui para você. Os padrões atuais de opt-ins, cookie banners e políticas têm sido muito criticados. Qual é o futuro de uma comunicação e a transparência efetivas sobre como usamos e protegemos dados pessoais? Sim. Sabe, Caroline, eu tenho um colega que está fazendo um doutorado na Universidade de Lisboa, e ele é formado em Direito e em Design.
E eles têm tido muitas discussões, até pelas manifestações recentes da autoridade espanhola, sobre a questão de uso de cookies e como, né? E se você conversa com quem é da área de design, eles dizem, olha, é impossível atender todos os requisitos da forma como deveria se apresentar, né? O aviso de cookies e de opt-in, de políticas, porque isso, ao contrário, gera até irritabilidade do titular, do usuário, e ele acaba até não sabendo, clica tudo mesmo, e assim por diante. Então, o que eu acredito, assim, quando a gente olha a transparência, a gente olha o que a lei disse, que a informação tem que estar clara e precisa ser ostensiva, a gente não, por enquanto, pela redação da lei, a gente não tem como fugir disso, né? Claro que estamos tentando buscar aí com grupos de trabalho multidisciplinares, né? Que você tem que juntar pessoas, sim, da área criativa e de design, de como a gente consegue melhorar isso do ponto de vista de interface. Mas a evidência de que a informação foi apresentada, que houve um destaque, e a gente poder usar mais os recursos multimídia. Eu, há anos atrás, foi um caso que eu contei na aba, há anos atrás, quando eu dava as palestras presenciais, e até hoje eu gosto de contá-lo, uma empresa de higiene pessoal foi fazer um evento em Campos do Jordão e tirou a foto das pessoas, botava no hot site para você votar quem era a pessoa mais cool, mais legal e tudo, e depois a pessoa ganhava alguma coisa. Só que, por algum motivo, essa pessoa não contou em casa que ia na balada em Campos do Jordão. Então, quando isso saiu e deu uma notoriedade na internet, que ela ganhou como a mais assim, ela reclamou e tudo, disse que ia processar a empresa. O presidente dessa empresa, naquela época, estava no começo, disse essa internet é muito perigosa. E aí pediu para o jurídico para, então, só fazerem essas ações digitais se a pessoa assinasse um termo de autorização de uso de imagem. Bem, resumo, o jurídico fez lá um termo de 2 páginas, e aí o pessoal do marketing disse, PEC, meu Deus, como é que eu vou fazer uma pessoa na balada de Campos de Jordão assinar um termo? Né? A pessoa não vai querer assinar um termo na balada, tá? Quer dizer, são aquelas ações ali que estão acontecendo. Então, vieram pedir minha ajuda, a gente fez um teamwork, a gente, o jurídico, a área de marketing, todo mundo junto, quebrando a cabeça, como é que fazia. Nós criamos um bottom, uma coisa assim, um bottom, que você colava assim na pessoa, autoriza o uso da minha imagem na ação tal, tá? E tinha até um sorrisinho lá relacionado com a marca, colava, tirava a foto e pronto. A autorização estava dentro da imagem colada na pessoa e isso ia para a internet. E até hoje, quando você olha, você diz, olha que maravilha, a gente passou tantos anos, e aí depois isso foi usado por outras marcas, em Rock in Rio e tá, a ideia de bota o bottom na pessoa, tira a foto, e aí o termo está ali. Era assim, mínimo. Então, eu participei de projetos de mobile banking, de como é que eu escrevo isso em 140 caracteres. A gente rachava a cuca, porque a coisa mais difícil que tinha era como é que eu conseguia cumprir aquilo ali em 100. Então, eu acho que o futuro, né? Eu outro dia estava com um cliente assim, a Smart Chopeira, tá? Putz, aonde que a gente vai botar o aviso desse negócio numa Smart Chopeira, meu Deus do céu? Então, não é fácil, not easy, né? Mas o futuro a gente vai precisar, sim, conseguir integrar esses avisos, essa comunicação, para ficar uma coisa muito mais educativa, natural, na navegação, no stand, nas coisas, quase como foi colar esse bottom aqui da sessão de imagem, ao invés de fazer assinar um documento de 2 páginas. É o que eu posso dizer, sabe? Passados esses anos todos. E é assim que a gente tem tentado fazer lá no escritório, em conjunto, brainstorm, 4, 6, 8 pessoas e com esses desafios. Não tem ainda uma solução prateleira que diga é assim que resolve, tem que meio que olhar, mas por enquanto estamos migrando, né? Já vai melhorando. Mas escrever textão, que bota ali, que faz scroll do jeito que a gente já está fazendo há 20 anos, não é mais assim que vai funcionar. Eu queria aproveitar esse gancho, só, Péricles, me perdoa, já emendar uma pergunta aqui, ou talvez um comentário, né, Patrícia, que é a questão da educação digital, porque você está trazendo um ponto que a gente tem uma obrigação da transparência, de trazer a informação de forma simples e clara, mas acho que também tem algo que a gente possa contribuir no sentido da educação digital, dessa audiência que está na internet, desses usuários
que vão ser foco da recepção dessa comunicação. Eu vejo que existe um campo, né? Não sei como que isso está em outros países, mas eu acho que não se fala muito para as pessoas exatamente o que são essas coisas e por que são importantes, né? Olha, Betânia, eu botei aqui no chat, desde 2010, e a ABA participou do lançamento desse projeto, a gente criou o Instituto Start, com um trabalho de família digital segura e vários apoios desde aquela época, com a Anatel, Correios, todo mundo, e até hoje a gente tem. A gente está com esse hot site da campanha da cidadania digital, que é do Instituto Start, e ele trabalha esse tema da proteção de dados, da ética digital, para levar para as escolas. Hoje, mais de 500 escolas participam do Hub, do projeto do Instituto Start, e é muito interessante porque o que você comentou, né? Tem hora que a gente precisa chegar na linguagem ali, chegar ali nas escolas, chegar ali naquela criança, no adolescente, na família, e aí ali você está falando, ali você está educando, orientando. Então, quando eles depois acessam e chegam nos nossos sites, no nosso balcão, eles chegam ali na farmácia, eles chegam no supermercado, eles chegam na gôndola, eles já estão sabendo. Então, o nosso processo, depois de explicação e de entendimento e compreensão, ele fica muito mais facilitado, que é o que aconteceu na Europa, né? Eles já faziam campanha relacionada a educar sobre privacidade e proteção de dados desde 2006. Então, quando você entrou no enforcement do GDPR em 2018, poxa, a população, a sociedade já estava com cultura para isso. Nós aqui não, a gente botou a carroça na frente dos bois. Primeiro trouxe a lei, para depois trazer a autoridade, e agora está trazendo a campanha. A gente está fazendo tudo no nosso... A gente gosta de complicar. É emocionante, né? Emocionante, mas precisa, sim, talvez, né, iniciativas, as campanhas coletivas, como a ABA já faz, que assinam várias marcas, tá? Uma coisa que alcança ali o lado social mesmo, assim, né? Porque o one-to-one sozinho, e a pessoa cai ali de paraquedista ali para a primeira vez ver aquela informação, nosso desafio de clareza é muito mais dificultado. Sem dúvida. Obrigada. Muito bom. Patrícia, eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade, em primeiro lugar, reservar um espaço na sua agenda concorrida para dividir com a gente o seu conhecimento, te felicitar pela clareza na abordagem, disponibilidade, enfim, estar com a gente. Agradecer a audiência toda, eu contei aqui 43 participantes, o que é bastante para os nossos eventos, e passar a palavra para a Jéssica, para ela fazer o encerramento final. E muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Péricles, Patrícia. A gente fica sem palavras para agradecer a generosidade de você gastar aqui um... E eu quero agradecer também a audiência. A gente perdeu pouquíssimas pessoas aqui durante essa reunião, que é um recorde, porque a gente sabe das agendas tumultuadas de todo mundo. Então, muito obrigada. A gente vai lançar agora uma pesquisa rápida de satisfação. O Davi, aqui da aba, vai deixar uns 5 segundinhos. Davi, você nos avisa, por favor, quando a gente puder seguir para encerrar. Prontinho, já. Muito obrigada a todos, a gente deseja um ótimo restinho de dia aí, restinho não, ainda são 10 horas, né, temos muitas reuniões para acontecer, então, muito obrigada mais uma vez, Patrícia. Obrigada. Aos comitês e a todos que estiveram conosco hoje. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Aba. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.